verdade, Senhor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, força, poder, majestade, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, pela fé nós cremos, adoramos a Jesus Cristo nesta manhã. Nos ensine, Pai, a adorar a Ti, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, como convém. Não somente de boca, Senhor, mas com as nossas ações. Que nós sejamos verdadeiros adoradores de Jesus Cristo neste mundo. Mas para isso, o Senhor deixou a Tua palavra para nós aprendermos a adorar a Ti. O Senhor deixou as Escrituras para nós sermos ganhos por ela, transformados por Tua palavra, sendo uma nova criatura através de Jesus Cristo. E a Tua palavra nos ensina a viver nesta vida em santidade, Senhor. Por isso, nesta manhã nós Te agradecemos pelas Escrituras, porque o Senhor deixou a Tua palavra a nós, que é o nosso sustento, é o nosso alimento, é tudo o que precisamos para vivermos em obediência ao Senhor nesta terra. Agradecemos por Tua palavra, Senhor. Fale conosco através dela e pela revelação do Teu Santo Espírito nesta manhã. Assim oramos, no nome do nosso Deus eterno Jesus Cristo. Amém. Capítulo 5 do Evangelho segundo o apóstolo João. Vamos continuar a exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. Capítulo 5, hoje, se Deus assim permitir, nós vamos concluir o capítulo 5. Hoje nós leremos e faremos a exposição do versículo 31 até o verso 47, até o final do capítulo. Nós vimos até aqui, nesse discurso de Jesus, esse discurso que Jesus proferiu, e a sua audiência era composta por judeus, por alguns gentios, e ali em sua maioria por judeus religiosos, líderes, fariseus, escribas, que estavam ali naquele momento posterior ao milagre que Jesus realizou ao curar aquele homem que estava paralítico há 38 anos, vocês se lembram, né? E Jesus então, não sabemos se foi dentro do templo ou fora do templo, mas Jesus se encontra com essa audiência e profere esse discurso no final do capítulo 5, do meio do capítulo 5 até o final, e nós vamos concluir nesta manhã. Nós vimos que Jesus, ele disse que Ele é aquele que dá vida, tanto física quanto espiritual, nesse discurso. Nós vimos também que Jesus, por ordem de Deus Pai, é o julgador, é o juiz, o reto juiz. Nós vimos na última exposição, nessa parte intermediária do discurso de Jesus. E vimos também que Jesus, no momento em que nós estamos vivendo, na nossa vida, nós temos Jesus como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso substituto, como nosso redentor. Por isso, nesta manhã, eu já digo a você que não crê em Jesus Cristo, Ele é o redentor, Ele é o único mediador. Por isso, nesta manhã, quem sabe a oportunidade que você tem, que Deus está te dando para você declarar isso: Jesus Cristo, eu creio em Ti como meu Senhor e Salvador, como o único que pode me salvar de fato e de verdade. Nesse momento Ele advoga a sua causa perante Deus, não defendendo os seus pecados, não fazendo vistas grossas às suas iniquidades, mas Ele pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado. Por isso Ele é o nosso advogado, e haverá de ser, e um dia Ele exercerá a sua função de juiz, reto juiz, onde nenhuma alma escapará, perante o qual nenhuma alma terá defesa mais. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Vamos então concluir o discurso, verso 31 até o verso 47. Jesus aqui, ele encerra dizendo para os judeus em suma o seguinte: não há outra maneira de conhecer a Ele senão através do que Deus deixou revelado sobre o seu Filho. Deus deixou revelado sobre o seu Filho. Verso 31 até o verso 47. Vamos lá então. Jesus assim diz: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim.
Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Hoje nós vamos então concluir esse discurso, e eu coloquei como tema do sermão o seguinte: a palavra de Deus é a única revelação a respeito do Redentor Jesus Cristo. A palavra de Deus é a única revelação a respeito do Redentor Jesus Cristo. A marca que autentica esta revelação, o selo que certifica a verdade sobre Jesus, está no princípio de que o próprio Deus revela o seu Filho. O próprio Deus revela o seu Filho. Jesus, então, dizendo para aquela audiência que Deus é que revela sobre Ele mesmo como seu Filho. Esse testemunho, essa autenticação não vem da terra, não é através de homens, não é por homens, não é por força de pensamento para você crer, para você acreditar na divindade de Jesus e na pessoa de Jesus como Redentor, como Salvador, não é isso. A autenticação, o selo, a certificação vem dos céus, vem de Deus, de que Jesus Cristo é o Redentor. Não é um conselho entre homens, ou quem sabe lá, entre os fariseus, de que eles deliberaram entre si, falaram, aquele é o Messias, porque nós estamos certificando isso. Mas o selo vem dos céus. É isso que Jesus está dizendo, verso 31 e 32. Se eu testifico a meu respeito, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus está dizendo em outras palavras assim: se fosse somente eu dizendo sobre mim, até que vocês poderiam desprezar o que eu estou dizendo. Jesus está dizendo isso. Se fosse só eu dizendo sobre mim mesmo, vocês poderiam jogar fora o que eu estou dizendo de mim mesmo. Percebam o que Jesus diz. Agora ele fala, agora ele acopla o que ele está dizendo com o selo de autenticação do céu. Outro testifica a meu respeito, outro fala de mim, outro faz declarações verdadeiras sobre mim, e esse outro é Deus Pai. A chancela, a confirmação, a revelação de que Jesus Cristo é Deus e é o único Salvador e Senhor é de Deus. Nas palavras de F.F. Bruce, ele diz o seguinte: autotestemunho não é testemunho. Ninguém pode autenticar sua própria assinatura.
Se as afirmações de Jesus, continua Bruce, fossem feitas sem a autoridade do Pai, seus ouvintes não teriam nenhuma obrigação de aceitá-las. O testemunho de Jesus é verdadeiro porque é confirmado pelo testemunho do Pai. Nós precisamos entender o seguinte: se você crê em Jesus Cristo, e você crê em Jesus Cristo como você crê, é porque Deus revelou assim a você. Vem dos céus a revelação, vem de Deus a revelação, não é por estudo acadêmico, não é por nós estabelecermos argumentos entre nós, é Deus revelando o seu Filho. O inverso é verdadeiro. As pessoas não conhecem a Jesus Cristo porque Deus não revelou às pessoas. Ainda, quem sabe, aquela pessoa que você conhece que não crê em Jesus Cristo como deve ser crido, ela não crê como você crê porque Deus assim não revelou. Jesus está dizendo assim, essa união tão linda, bela, indissolúvel, harmônica entre o Filho e o Pai e o Filho. O Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o prazer. E Jesus está tocando no coração daqueles judeus, daquela sua audiência, que tinha em Jeová a sua rocha, que tinha em o Deus do Antigo Testamento a esperança da salvação do povo de Israel. E Jesus está dizendo: Deus, o meu Pai, está falando de mim, que eu sou o Cristo, o Messias, o escolhido. E não somente a confirmação, ou a chancela, ou a certificação dos céus com relação à pessoa de Jesus, Jesus também, por outro lado, mostra que os homens falaram, que os homens testemunharam a respeito dele. E ele dá o exemplo principal aqui de João Batista. Quando Jesus diz em seu discurso, João é João Batista, não é o apóstolo. Então percebam, revelação sobre Jesus vem de Deus. Revelação também sobre Jesus é confirmada por homens, usados por Deus. Verso 33, 34, olha só o que diz. Jesus continua dizendo: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre o aparecimento de uma figura estranha no deserto? João Batista. E os judeus, eles falaram assim, vamos lá conferir, quem é esse homem que está falando no deserto? Quem é esse homem tão estranho que come gafanhoto e mel silvestre e se veste com roupa com pele de camelo? E eles foram lá conferir. E olha só o que Jesus diz: eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. 35. Ele quem? João era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João Batista teve quem sabe, recorde de seguidores naquela época. Multidões foram ouvir João Batista no deserto, e Jesus está dizendo assim: João alumiava, João apontava, João mostrou algo que vocês precisavam ver. E vocês se alegraram por algum momento com relação às palavras de João Batista, porque João Batista falava: eu não sou o Cristo, aquele é o Cristo. E eles ficaram com a esperança, a audiência de João Batista: o Cristo chegou, o Messias chegou. Quem é? João Batista apontava para Jesus, João Batista indicava Jesus, João Batista mostrava para os seus ouvintes de que não era ele o Cristo, mas aquele homem era o Cristo, o Messias, o Salvador do povo de Israel. E por algum tempo os judeus e aquela audiência de João Batista acreditou em suas palavras, mas isso não foi suficiente. A maioria dos judeus ignorou tudo o que João Batista disse sobre Jesus. E o que diz o verso 34? Olha só que interessante, vocês pararam para pensar sobre o verso 34? Eu, porém, não aceito humano testemunho.
Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. O que Jesus está dizendo com relação a testemunho humano? Ele citou o exemplo de João Batista. João Batista testemunhou dele, ou a respeito de Jesus. Mas Jesus está dizendo, eu não aceito humano testemunho. Mas ele aceitou o testemunho de Pedro. Ele aceitou o testemunho de Pedro. Vocês se lembram? Quando que Pedro testemunhou sobre Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse para Pedro? Você está certo. É isso mesmo. Eu aceito esse testemunho a respeito de mim. Percebam agora o seguinte: a diferença entre essas afirmações, entre as afirmações sobre Jesus, é devido às circunstâncias do testemunho. Ou seja, ele não aceitou um mero testemunho humano para confirmar quem ele era, mas de fato o aceitou para propagar quem ele era. O que Jesus está dizendo quando ele fala, eu não aceito o humano testemunho, é o que os judeus estavam em seus corações ali ouvindo Jesus, pensando, quem sabe, nós do conselho, do sinédrio, temos que confirmar que esse homem é o Cristo. Se não passar por nós, nenhum Cristo vai ser Cristo. Jesus conhecia o coração daqueles homens, porque aqueles homens dentro deles estavam assim, para esse homem que está dizendo para nós essas palavras ser o Cristo, nós precisamos chancelar isso, nós precisamos confirmar isso. E Jesus está dizendo, eu não aceito o humano testemunho, ou seja, não são vocês que vão confirmar que eu sou o Cristo, mas o testemunho sobre Cristo é válido, Deus aceita e Deus requer isso de nós, quando nós propagamos quem Ele diz ou quem Ele revela a respeito de Cristo. É Deus que confirma quem é Jesus, é Deus quem mostra e quem revela o seu Filho, não seres humanos. Agora basta você conectar o que Pedro disse e o que Jesus respondeu para ele. Não foi carne ou sangue quem revelou isso a você, Pedro, mas o meu Pai que está no céu, quem revelou. Por isso que Jesus está dizendo nesse momento, os judeus não precisavam confirmar, ou não valeria nada esse testemunho confirmatório de que Jesus era o Cristo. Deus assim já havia confirmado, revelado, mostrado. Por isso eu digo a você, continue proclamando sobre Jesus, falando sobre Jesus, ou usando o termo que o verso mostra, testemunhando sobre Jesus. O testemunho humano não pode confirmar ou revelar quem é Jesus, mas o testemunho humano pode disseminar, propagar, pode levar a toda a criatura o que Deus revela e confirma a respeito do seu Filho Jesus. É isso que Jesus está mostrando nesse verso 34. Não é porque nós decidimos, vamos confirmar que Jesus é o Cristo, de forma alguma. É Deus que assim revelou. Por isso nós podemos testemunhar propagando esta verdade, disseminando esta verdade, falando ao mundo, a toda a criatura, de que Jesus é o Redentor, o Filho de Deus. Isso que o verso 34 está mostrando para nós. Se a revelação de ou sobre Jesus como Filho de Deus dependesse somente de João Batista ou de qualquer outro testemunho humano, ninguém, frisa-se, ninguém acreditaria em Jesus, inclusive nós. É necessário testemunho maior, é o que Jesus está dizendo aqui, versos 36 e 37, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz,
nem visto a sua forma. Aqui Jesus lança algo que mexeu com o raciocínio daquela sua audiência, dos judeus principalmente. Eles ficaram felizes com as boas novas reveladas por João Batista. Uma multidão foi lá ouvir João Batista. Tem um homem dizendo que o Messias chegou, o Cristo de Deus está vindo. Eles ficaram felizes com isso. Mas esse testemunho não bastou. A grande maioria daqueles judeus não creu em Jesus, que estava perante eles. Ali Jesus estava carne e osso diante dos olhos daqueles judeus, realizando tudo que Deus Pai confiou para ele realizar, e a grande maioria não creu em Jesus. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: quem de vocês tem poder para curar o paralítico que eu acabei de curar? Quem de vocês é poderoso o suficiente para realizar os milagres que eu realizo? Então, qual é o maior testemunho com relação ao testemunho dos homens, inclusive de João Batista? Jesus responde: as coisas que eu realizo, as coisas que eu faço, os milagres que eu tenho feito, provam a minha divindade. Confirmação dos céus, revelação de Deus. E o verso 37 diz o seguinte: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus, quando ele profere essa expressão, ou nessa fala, Jesus toca mais uma vez lá no coração, principalmente daqueles judeus religiosos, que precisavam muito, que se importavam muito com relação a ouvir e ver Deus. Ouvir e ver Deus. Jesus diz o seguinte, presta atenção no verso 37: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Forma de quem? De Deus. Mas Jesus está dizendo com tudo isso: vocês querem ouvir a voz de Deus? Eu estou falando. Vocês querem ver a forma de Deus? Aqui está. Eu sou o Deus encarnado na frente de vocês, judeus. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Aqui está. É isso que Jesus está dizendo para aqueles judeus. E agora, mais um pouquinho, andando um pouco mais no discurso, Jesus apela para algo que também é muito forte para os judeus: as Escrituras do Antigo Testamento. Perceberam que Jesus está mostrando o seguinte: Deus confirma a divindade dele, homens testemunham da parte de Deus sobre a divindade dele. Agora, quem Jesus mostra para os judeus também? A lei, ou as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Depois nós vamos pegar tudo isso e aplicar para nós, hoje, com relação a esse texto. Mas diz aqui, o 38 até o 40, também não tendes a sua palavra permanente em vós. Judeus, vocês não têm a palavra no coração de vocês, porque não credes naquele a quem ele enviou. Crer na palavra está intimamente ligado a crer em Jesus. Crer na palavra, crer em Jesus. Verso 39, e é o texto-chave desse sermão de hoje: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Queridos, os judeus, os fariseus, principalmente os religiosos, os fariseus, saduceus, os membros do Sinédrio, os escribas, estudavam cuidadosamente as Escrituras do Antigo Testamento, os pergaminhos, os escritos dos profetas, tudo aquilo que foi passado por tradição no povo de Israel. Eles estudavam minuciosamente a lei de Deus. A lei de Deus. Porque eles acreditavam que pelo cumprimento rigoroso da lei eles teriam vida eterna. Porém, a própria lei, a própria Escritura mostrava
testemunhava, apontava para Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Messias de Israel. Todas aquelas alegorias ou todas aquelas profecias do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava por si mesmo revelando tudo isso na frente dos judeus, perante os judeus. Tudo aquilo que as profecias mostravam, apontavam, Jesus estava ali realizando, executando. Mas a grande maioria deles não creu. Não creu. Jesus é perfeito em sua afirmação. Vocês ignoram o testemunho de João Batista dizendo para os judeus: vocês estão ignorando o que eu mesmo estou realizando perante vocês, esses milagres que eu tenho feito, realizado perante vocês. Vocês estão ignorando também as Escrituras que falam de mim. Sabe por quê? Porque vocês leem as Escrituras achando que por meio delas terão a vida eterna, mas as Escrituras revelam que é por mim que vocês terão vida eterna. E com relação a essa palavra de Jesus, nós precisamos ter um princípio em nossos corações. O nosso apego, o nosso amor à palavra de Deus não é por causa de conhecimento cultural, acadêmico, ou para você saber mais sobre Deus. A palavra é muito valiosa, nós amamos a palavra de Deus porque ela revela o amado das nossas almas. Os judeus os judeus se apegavam muito firmemente às leis, às Escrituras do Antigo Testamento, mas não criam no que ela revelava. É um cuidado que nós devemos ter para nós não estudarmos ou nós irmos à palavra de Deus, para nós termos conhecimento e não vermos nela Jesus Cristo. A palavra de Deus revela Jesus Cristo. A palavra de Deus fala sobre Jesus Cristo. E é isso que Jesus está mostrando para eles. Então, agora no final, Jesus apresenta 3 razões porque os homens não aceitam a sua divindade. Porque a gente se pergunta, né? Mas poxa, Deus revela Jesus. João Batista e os demais falaram sobre Jesus. Jesus realizou milagres na frente daqueles homens. Por que eles não creram? Estava tão fácil para eles crerem. Muito, muito, muito mais do que para nós. Por que eles não creram? Jesus responde: primeira razão, porque não amam a Deus. Primeira razão, porque as pessoas não creem em Jesus Cristo como Deus e como Redentor e como mediador, porque não amam a Deus. Verso 41, eu não aceito glória que vem dos homens. E o 42, sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Primeiro nós precisamos ver essa primeira parte, o verso 41, né? Eu não aceito glória que vem dos homens. Por que Jesus diz isso? Eu não aceito glória que vem dos homens. Ele está dizendo o seguinte, mais uma vez, reforçando o que nós vimos no verso 34, né? Agora no 41 Jesus diz, eu não aceito glória que vem dos homens. Não é necessária a validação dos judeus, o apoio dos judeus, o aceite dos... Vocês já viram aceite em documento? Você leva um documento, aí você recebe o aceite, quem sabe, de uma autoridade. Para quê? Para confirmar o conteúdo daquele documento, a validade daquele documento. Mas Jesus está dizendo, não precisa do aceite dos judeus, não precisa do apoio dos judeus, não precisa da confirmação dos judeus ou daquela sua audiência, ou seja, de que homem for, a respeito da sua divindade, para ele ser divino. Jesus é Deus, porque assim Deus Pai revelou, porque assim a Trindade decidiu. Não por confirmação humana. E Jesus sabe que grande parte daqueles judeus ouvintes de seu discurso era tão orgulhosa, ele conhecia o coração daquela sua audiência, que para ser um Cristo tinha que passar pelo crivo deles. Aconteceu de surgirem vários Cristos, e depois de Jesus também, outros pretensos Cristos, Messias, apareceram perante o povo de Israel, ou perante os judeus.
dizendo: eu sou o Cristo. O que acontecia? Chegava essa informação lá para o Sinédrio: ó, tem um homem falando que é o Messias, tem um homem falando que é o Cristo. O que o conselho, o que o Sinédrio fazia? Temos que ir lá confirmar isso. Temos que ir lá chancelar isso. Temos que ir lá reconhecer a autenticação disso, ou a autenticidade disso. E Jesus está dizendo para ele, quebrando o orgulho daqueles judeus, mostrando para eles assim: eu não aceito glória que vem dos homens. Ou seja, eu não preciso que vocês confirmem que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias. Eles pegavam algumas características vindas das profecias e faziam um checklist com relação ao pretenso Messias ou o Cristo. Ó, a profecia falou isso e esse homem está fazendo isso? Ah, ok, então estamos confirmando que parece que é um Cristo mesmo. Ah, a profecia falou que fazia isso, ia fazer isso, ah, e esse homem está fazendo. Ah, então olha, tem tudo para ser o Cristo. Ah, não, ele não fez aquilo que a profecia mandou que o Cristo fizesse. Ah, não, então esse homem não é o Cristo. Passava pelo crivo deles. Mas Jesus está dizendo: não, não é assim. Eu não aceito glória que vem dos homens. Meu Pai me glorificou. Isso tem correlação com o verso 34 que nós vimos: eu não aceito humano testemunho ou confirmação dos homens. Por isso, aqui nós já tiramos uma grande lição com relação a dar glória a Deus. É um ensinamento valioso que nós precisamos entender, e quem já conhece é bom relembrar que nós não damos glória a Deus como se Ele precisasse de glória, ou pelo fato dele não ter glória. Nós glorificamos a Deus, nós damos glória a Deus no sentido de reconhecer a glória que é dele. Deus tem glória, você glorificando a Ele ou não, o homem glorificando a Ele ou não, é a mesma coisa que exaltar. Nós exaltamos o Cordeiro Santo de Deus, mas não que nós vamos colocar Jesus em glória ou exaltá-lo. Exaltar é estar acima do altar. Ele já é exaltado. Ele já é exaltado. Cantamos assim, né? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado. Nós exaltamos no sentido de reconhecer isso. Nós glorificamos a Deus no sentido de reconhecer a glória que é dele e pertence a Ele. E sem nenhum homem na face da terra, criatura criada por Deus, não glorificasse a Ele, Ele sempre teria e tem e terá glória. Ele é o Rei da glória, não por confirmação da terra, mas por determinação dos céus. Isso quebra o nosso coração, como criatura que quer colocar um pouquinho o pescoço mais alto, no sentido de falar: nossa, eu reconheço a glória de Deus. É até estranho falar isso. Deus é glorificado através das nossas ações, mas Ele já tem glória. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós apenas reconhecemos isso e devemos declarar isso, sim. E Jesus conhecia o coração dos seus ouvintes. Jesus proferindo aquele discurso, e nós já temos visto as ações de Jesus, o ministério em execução de Jesus aqui nos 5 capítulos anteriores, e veremos daqui para frente também o que Jesus fazia. Jesus falava, e Jesus, quando falava e fazia, Ele conhecia o mais íntimo do coração das pessoas. E aqui, perante aqueles judeus e aquela sua audiência, Ele conhecia o coração deles, dizendo no 42, sei. E quando fala sei, não é quando você e eu falamos eu sei. A gente sabe, mas não é uma certeza. Eu sei que amanhã eu vou trabalhar. Não sei plenamente. Não sei. Mas aqui quando Jesus diz sei, Ele sabe mesmo. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Essa é a primeira causa de não aceitação da divindade de Jesus: não amar a Deus. Os judeus, aqueles que apreciavam a lei, não amavam a Deus. Não amavam a Deus.
É isso que acontece com muitos que acreditam que Deus existe, mas não creem em Jesus Cristo como o seu Filho, como o Deus encarnado. Há uma conclusão lógica: não amam a Deus, porque se amassem a Deus, veriam nas Escrituras que Deus fala sobre o seu Filho, que Deus revela a verdade sobre o seu Filho, que Jesus Cristo é Deus e, consequentemente, obedeceriam à palavra. Jesus está dizendo assim: vocês não acreditam na minha divindade porque vocês não amam a Deus como vocês acham que vocês amam. Amar a Deus tem por consequência nós reconhecermos a divindade de Jesus e também, por extensão, nós obedecemos a Ele. Jesus diz, nós vamos estudar, se Deus permitir, no capítulo 14, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Os judeus não obedeciam de fato à lei, não obedeciam de fato às Escrituras. Por isso não adianta nada cantar que ama a Deus, não adianta nada ajoelhar, dizer que ama a Deus, não adianta nada testemunhar aos outros que ama a Deus, se você não ama a Jesus Cristo e não o obedece. As coisas estão ligadas, as coisas estão intimamente ligadas. Por isso, eles, primeira razão de não acreditarem, ou não crerem na divindade de Jesus, não amavam a Deus. Segunda razão, porque possuem uma mentalidade terrena e carnal. Além de não amarem a Deus, eles tinham um apego ao ego, eles tinham uma mentalidade carnal e terrena. 43 e 44. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O Jesus está dizendo o seguinte: aqueles judeus, além de não amarem a Deus, eles procuravam honras, procuravam glórias, procuravam elogios ou massagens para o seu ego entre eles mesmos. Eles se preocupavam com o que o outro iria pensar deles. Com essa mentalidade terrena, carnal, eles jamais iriam crer em Jesus Cristo como Deus. Nós buscamos a nossa própria glória quando achamos que temos autonomia diante de Deus, quando desprezamos Deus e vivemos colocando foco nas nossas vidas, em nós mesmos ou nos homens. Jesus está dizendo assim, vocês têm uma mente carnal, porque vocês estão procurando glória entre vocês, por isso vocês não conseguem crer em mim como Deus, buscam glória entre vocês, não procuram a glória que vem do Deus único, Deus reconhecendo ou mostrando o seu Filho como o Cristo, o Messias. Terceira razão, porque eles não criam na divindade de Jesus, porque não criam nas Escrituras. Eles não criam verdadeiramente na palavra de Deus. 45 até o 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Olha o que Jesus está dizendo, interessante. Moisés aqui se referindo à lei. A lei, às Escrituras do Antigo Testamento. A lei. Quem vos acusa é Moisés. A própria lei mostra o Cristo, o Messias, mas eles não estavam crendo nisso. Aí continua: em quem tendes firmado a vossa confiança. 46. Porque se de fato cresceis em Moisés ou na lei, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. 47. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui Jesus parece que está desenhando, usando um termo recente, né? Parece que Jesus está desenhando. Vocês têm apego à lei, mas vocês não creem nela, porque ela fala de mim,
ela testifica de mim, mas vocês não estão crendo como deveria crer. É impossível uma pessoa acreditar na divindade de Jesus, primeiro, se ela não ama a Deus, segundo, se ela tem uma mente carnal e terrena, e terceiro, se ela não crê nas Escrituras. Amada igreja, se a Bíblia não for para nós a referência da verdade a respeito de Jesus, nós estamos longe de conhecer Jesus e de crer em Jesus. A Bíblia testifica de Jesus. Por isso que nós reforçamos que nós cremos na Bíblia somente. Na Bíblia somente. Senão nós vamos passar a criar um Jesus mental, um Jesus conceitual, um Jesus caricato, um Jesus como eu penso, como o Marcos pensa, como o Breno pensa, como a Lu pensa. O nosso referencial de verdade sobre Jesus é a Bíblia, porque é ela que mostra quem é Jesus verdadeiramente. E é Jesus que está dizendo isso para os judeus, porque eles não estavam crendo verdadeiramente na Bíblia. A gente ouve por aí alguns dizerem: Jesus foi um ser angelical. Jesus foi um bom homem. Jesus foi um modelo de vida moral a ser seguida. Jesus foi um espírito que apareceu em determinado momento da história, de repente ele sumiu. A Bíblia mostra para você e para mim, revela para você e para mim quem é Jesus. Nós devemos ter muito cuidado em amar as nossas próprias ideias a respeito de Jesus, em detrimento de amar a Jesus como a Bíblia o revela. A palavra de Deus mostra para nós quem é Jesus. Você quer conhecer a Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, a quem você diz que ama? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Conhecer a Jesus Cristo, o seu Senhor, é somente através das Escrituras. Não tem outra maneira. Muitos desconhecem a verdade sobre Jesus e nós precisamos conhecer o Jesus das Escrituras, o Jesus da Bíblia, para testemunharmos da verdade às pessoas. Nós vamos falar da verdade se nós tivermos conteúdo de verdade, ou na verdade. Como que você vai falar de Jesus para as pessoas se você não tem conteúdo sobre Jesus? E conteúdo sobre Jesus não vem no Google, no Wikipédia, não. É pela Bíblia. É pela palavra de Deus. Se você procurar no YouTube vídeos de pessoas que estão ensinando quem foi Jesus, você vai achar conteúdo aos montões. Mas você precisa peneirar tudo isso com relação ao que a Bíblia mostra sobre Jesus. Porque tem muita coisa errada sobre Jesus falando por aí, e tem muita gente acreditando nisso. E não tem a salvação quem não crê no Jesus bíblico. Não é orgulho nosso, de forma alguma. É bondade de Deus. Não é para nós nos vangloriarmos e falarmos assim, nós temos a verdade, viu? Não é por nós, não. É porque Deus tem usado de misericórdia conosco e aberto os nossos olhos. E mostrado para você e para mim, por bondade dEle, quem Ele é. Porque se não fosse por Ele, jamais nós conheceríamos a Ele na pessoa de Jesus Cristo. Jamais. Tem gente que lê a Bíblia, tem gente que põe a Bíblia aberta lá na cozinha, na sala, mas não tem conhecimento nenhum sobre Deus, porque Deus é quem revela. De última forma, é Deus quem revela a Ele mesmo, e não tem outro caminho, senão Ele deixaria. É a palavra de Deus. Isso é através dos 66 livros da Bíblia. Isso é através do Antigo e do Novo Testamento. Eu vou dizer para você, não despreze o Antigo Testamento. Não despreze o Antigo Testamento. Nós não somos neotestamentários. Nós somos crentes na integralidade das Escrituras, nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para conhecer o Alfa e o Ômega. Aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Alfa e Ômega é uma referência às
a primeira e a última letra do alfabeto grego. Você vai conhecer o seu Senhor através do estudo dos 66 livros da Palavra de Deus. Porque é somente pelo conhecimento correto a respeito da pessoa de Jesus é que alguém pode ser salvo. É através da verdade que há libertação. É esse o sentido da expressão quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer coisa que estão dizendo por aí, tentando justificar argumentos ou posturas. Mas conhecer a verdade é para ser liberto com relação à libertação do pecado, da condenação e do juízo eterno. É muito mais do que estão querendo usar por aí com relação a isso. Conhecer a verdade é conhecer Jesus Cristo para ser de fato liberto, não desse mundo somente, mas para nós vivermos eternamente com Ele. Nós estamos dizendo sobre realidades eternas. Conhecer a verdade sobre Jesus é o caminho para uma pessoa ser verdadeiramente salva. E sobre essa passagem nós temos que refletir a respeito de duas perguntas. Eu creio na divindade de Jesus? Você crê na divindade de Jesus? E por quê? Se sim, por quê? Porque a única forma de conhecer a Deus é conhecer a Jesus, o Filho. A única forma de amar o Pai é amando o Filho. Pai e Filho iguais em poder e glória, os dois. A única forma de ter vida eterna é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Para ser salvo. Tem muito show em torno do nome de Jesus. Tem muitos eventos usando o nome de Jesus. Tem muito choro por causa de Jesus, mas são poucos os que de fato reconhecem a Jesus como Ele se revela na Bíblia. Poucos seguem a Jesus como seu Senhor e Salvador, como Deus encarnado, o único Redentor. Poucos. Logo, sendo a palavra de Deus a única revelação a respeito do Redentor Jesus Cristo, como nós colocamos como tema do sermão de hoje, a palavra de Deus é a única revelação a respeito do Redentor Jesus Cristo, concluímos que tudo o que Deus quis revelar sobre si mesmo na pessoa do seu Filho, seja diretamente ou através dos profetas, tudo está condensado na Bíblia. A aplicação para nós hoje é nesse sentido. Como nós vimos Jesus dizendo para a sua audiência: Deus revela sobre mim, testemunhos humanos revelam sobre mim, o que eu faço na frente de vocês revela sobre mim. E isso tudo para nós hoje, a aplicação para nós no século 21, tudo isso está condensado na Bíblia, na palavra de Deus. E eu preciso repetir isso para você. Se você quer ter um conhecimento correto sobre Deus, você tem que ir à Bíblia. E se você está distante da Bíblia, você está distante de conhecer a Deus. E quando nós estamos distante da Bíblia, nós começamos a matutar sobre como Deus é para mim. Mas não é o meu conceito, o seu conceito, mas é o que a Bíblia conceitua sobre Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então eu encerro alertando a você e a mim com relação ao erro que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos evitar. O erro de ler a Bíblia para buscar Deus nela e ouvir Deus nela para encontrar argumentos que defendam as nossas próprias convicções e conceitos. É pegar a Bíblia para defender a minha ideia, o meu conceito de mundo ou sobre Deus, e por aí vai. É um erro. Nós vimos agora há pouco, não sei se você reparou, mas passa um slide antes de iniciar o culto, uma frase de Spurgeon, que fala que não é a igreja que determina o que a Bíblia vai dizer, mas é a Bíblia que vai direcionar e dizer o que a igreja tem que ouvir. É a Bíblia que direciona a nossa vida.
Nós não devemos ir à Bíblia para achar argumentação, para sustentar os nossos conceitos. Nós temos que fazer com que a Bíblia entre dentro de nós e mude os nossos conceitos. Devemos ir à Bíblia, não trazer a Bíblia a nós. Devemos aprender humildemente a teologia da Bíblia, não usar a Bíblia para defender a nossa própria teologia criada. Devemos nos apegar à Bíblia não para provar as nossas próprias convicções e ideias, mas para pôr as nossas próprias convicções à prova. O crivo é a palavra de Deus. Nós não somos crivo para a palavra de Deus. É Deus falando a verdade para você. Não é você confirmando sobre a verdade de Deus. Isso nós precisamos pensar. Essa semana eu peço a você que você reflita sobre isso, que a palavra de Deus leia o seu coração. Que a palavra de Deus entre no seu coração e mude os seus conceitos humanos, carnais. J.C. Ryle disse o seguinte: a falta de conhecimento bíblico é a raiz de todos os erros. A falta de conhecimento bíblico é a raiz de todos os erros. Que amemos a palavra de Deus. Que amemos o Deus da palavra, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e nós cremos nisso por causa da palavra de Deus e porque Deus revelou isso a você e a mim através das Escrituras. E é isso que Jesus está dizendo. O último versículo: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui ele faz a junção do Antigo e do Novo Testamento. Crer na palavra de Deus como um todo é a salvação para mim e para você. Cremos na verdade que revela a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós estejamos baseados nas Escrituras, que as nossas ações sejam pautadas na palavra de Deus, que nós falemos, que nós pensemos, que nós nos alimentemos dela, porque ela é tudo para nós vivermos na verdade. Eu reforço a você: ame a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, e ela vai mudar o que você pensa e o que você acha. Ela vai mudar os meus conceitos humanos, que para mim são tão fortes, mas quando eu vou à palavra e quando Deus tem misericórdia de mim, Ele quebra o meu coração, porque Ele mostra a verdade. Vamos amar a palavra de Deus, que revela a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Pai, por Tua palavra nesta manhã. Agradecemos por Teus ensinamentos tão preciosos contidos nela. E que saiamos daqui, Senhor, com um desejo verdadeiro de estudar a Bíblia, de conhecer ao Senhor através da Bíblia, de nós não deixarmos a leitura bíblica em segundo plano nas nossas vidas, mas que seja realmente um prazer para nós, mas não para nós fazermos show de fé por aí, mas para que nós amemos o Senhor e pratiquemos aquilo que o Senhor tem ensinado a nós, Senhor. A Tua palavra é poderosa para quebrar o nosso coração, para mudar a nossa mente, para fazer de fato uma faxina em tudo aquilo que precisa ser mudado, transformado em nossas mentes, Senhor. Que o Teu Espírito Santo aguce em nossos corações o desejo de conhecer a Ti na pessoa de Jesus Cristo através da Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra também toque, alcance aqueles corações que ainda não conhecem ao Senhor. Ela é poderosa para dar vida, Senhor, através do Espírito Santo. Ganhe, Senhor, aquele coração que está morto, para que essa pessoa tenha vida, que essa pessoa tenha uma novidade de vida e creia em Jesus Cristo como seu Redentor, Salvador e Senhor, como diz a Tua palavra.
No nome de Jesus. Amém.